Galera, conteúdo mega relevante aqui e denso, naturalmente, mas a gente vai conversar aqui sobre como que tecnologia e metodologia pode, né, ou se não deve, habilitar ecossistemas digitais. A gente também vai falar o que é ecossistema digital, aonde vive, como se alimenta, né? Hoje é sexta-feira e vocês nem vão precisar esperar o Globo Repórter para ver sobre isso. A gente vai falar aqui. Então, um pouquinho sobre quem é Lucas Jortesso, né? Como a Lu falou, eu estou CIO, né, da Samba Tech, da Samba Digital. Tenho ali uma carreira iniciada em desenvolvimento, né? Então, gosto de falar que eu sou nerd, né? Gosto de codar, acho muito bacana. Faço isso até hoje com o maior prazer. Sou de São Paulo, né? São Paulo Zona Norte aí. Não sei se tem alguém de São Paulo Zona Norte também, mas hoje está um dia fantástico aqui, está um sol maravilhoso, está bem no clima do sextou aqui. Sou formado, né, em processamento de dados, isso revela um pouco a idade também, né, o nome do curso, processamento de dados. Pós-graduado em gestão estratégica de negócios e com alguns cursos ali mais recentemente, nos últimos 5 anos, para estudar muito sobre comportamento, sobre economia comportamental e sobre metodologias. Tá? Então, como falei ali para vocês, a gente vai falar de tecnologia, como que tecnologia, metodologia habilita ecossistemas digitais. Para isso, eu vou contar para vocês uma das formas que a gente tem feito isso dentro da Samba e em alguns clientes também. Na parte de tecnologia, eu vou falar sobre Accelerate, né? Depois eu vou passar ali por um exemplo, né, de framework de inovação, falar de cultura de inovação, como que a gente faz gestão de inovação. Sim, tem, né, gestão de inovação, e talvez esse seja um dos maiores pontos ali de desafio para se trabalhar com inovação, para se trabalhar com projetos digitais, dentro ali de empresas tanto pautadas ali na economia tradicional quanto na nova economia. E ecossistemas digitais, tá? Então, dando início aqui, né, Accelerate, ele é um livro, né, da Nicole Forsgren, Jess Humble e do Jim Kim, né? O livro, e a ideia que não é fazer um resumo do livro, mas o livro ele traz ali uma provocação muito interessante sobre como escalar ágil e DevOps em grandes empresas, né? Para quem trabalha ou já trabalhou em startup, assim como eu, sabe que a dinâmica, né, da startup, até muitas vezes por ser um organismo menor, né, é uma dinâmica que muitas empresas tentam alcançar, né? E o livro ele traz ali 4 métricas básicas, né, que propõem o que eu gostaria de chamar de saneamento básico para se fazer inovação e transformação digital, né? E vocês vão entender, eu vou passar por cada uma dessas 4 métricas que o livro traz, para vocês entenderem essa minha analogia de boteco aqui com vocês, né? De falar de saneamento básico. Um ponto importante também é que a ideia aqui é trazer uma forma, né? Uma abordagem menos by the book. Naturalmente, para falar sobre um livro, eu tenho que trazer para vocês alguns termos na íntegra, né? Mas a ideia é mostrar para vocês como que a gente tem aplicado, quais são os desafios, né? E quais são as formas que a gente pode acelerar, né? Com o trocadilho aqui, né? Mas como que a gente pode acelerar a implantação dessas 4 métricas dentro de empresas. E aqui também o livro ele vai para uma linha, né, de grandes empresas, mas a gente pode aplicar independentemente do tamanho da empresa. A gente pode aplicar para começar, e é a maneira que eu mais gosto, a maneira que eu mais acredito, né, o bottom-up. A gente pode começar isso dentro do nosso próprio time, dentro da nossa própria squad, provocando, tá? Essas métricas, eu vou passar aqui por cada uma delas, né? Depois eu vou dar algumas ideias de como mensurar, como eu disse já, a gente vai falar dos desafios. E a primeira delas aqui, vocês vão observar que são métricas bem simples, né? Que falam muito pouco sobre entrega de valor, sobre inovação, mas que são fundamentais para que qualquer organismo, independente do tamanho dele, consiga tracionar entrega de valor, tá? O primeiro deles aqui é a gente chama aqui, né, de tempo médio de implementação de mudança, TMM, né? No livro ele é abordado como Deploy Frequency, e basicamente, olha como é simples, né? Qual que é o tempo médio de implementação de mudanças dentro de um mês, né?
Então, aqui como um exemplo, né, que uma linha do tempo que representa um determinado mês, temos ali a primeira ocorrência, 2 deploys, né? Depois de 11 dias, nós fizemos mais 3 deploys, né? Depois de 7 dias, fizemos mais um, depois de 3, fizemos mais 4, depois de 5, fizemos mais 2. Vamos imaginar que esse é o nosso mês aqui, tá? Dependendo ali a forma, né, ou o produto que vocês atuam, eu sei que pode ser uma quantidade muitíssimo maior, né, mas aqui é só para a gente ilustrar. E gostaria também já de fazer uma provocação, se é menor do que está aqui, certamente tem oportunidade dentro dos temas que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Como que a gente faz? Simples, né? A gente soma, né, o intervalo de tempo entre um deploy e outro e faz a média. Tá? Então, nós tivemos 4 intervalos de tempo, né? E dentro desses 4 intervalos de tempo, tivemos 11 dias, 7 dias, 3 dias, 5 dias. Dividindo isso, a gente tem ali 6,5 dias, tá? Aqui, um ponto importante para essa métrica, tá? Não, pelo menos nessa métrica até, não faz nenhuma diferença a quantidade de deploys que você teve dentro da mesma ocorrência, né? Principalmente ali, a gente conheço alguns lugares que ainda estão trabalhando dessa forma. A gente faz aqui um deploy mensal, né? Todo mundo já deve ter aberto aí, os devs de plantão já devem ter aberto uma Gmood, né? Então, as empresas ali com ali alguma característica mais tradicional, tecnológica, né? Ou até mesmo econômica, costumam ter períodos, né? Então, a janela de deploy é a primeira semana do mês, né? Cara, fez ali, não faz mais. Pode ser que você faça ali dentro daquela janela, que pode representar um dia, fiz 100 deploys aqui, beleza. Não vai bater aqui o resultado. Então, a ideia, a provocação é para que a gente tenha uma jornada contínua de entrega de valor, né? Também não vale fazer gol de mão, né? E dividir ali, atomizar as entregas para fazer mais deploys ali ao longo do mês, sendo que os deploys não vão entregar ali um valor conciso para os usuários. Tá? Então, aqui a gente está falando intrinsecamente de entregas de valor. Tá? Esse é a primeira métrica que a gente aplica. Muito simples, né? Então, tempo médio de implementação de mudança. Tá? A segunda métrica é quase que o desdobramento da primeira, né? Eu estou fazendo deploy. Tá, beleza. Quantos desses deploys que você fez tá dando falha, né? Então, ali a gente tem o PDCF, que é percentual de deploy com falha, né? No livro ali, abordado como Change Failure Rate, tá? E aí, também muito simples, né? O objetivo é olhar para dentro daquele mês e olhar os deploys que tiveram falha. Então, aqui a gente tem, novamente, um exemplo, né? Notem aqui que a gente tem 12, né, ocorrências de deploy, e aqui é pela ocorrência, a gente não considera dentro dessa métrica o intervalo de tempo, tá? É o número de ocorrências. Então, tivemos aqui, dentro desse mês, 12 deploys e 2 tiveram falha, né? Muito simples, 2 por 12, a gente tem ali 16,6% de falha, tá? Esse é o nosso segundo indicador, tá? Então, lembra, acho que talvez aqui vale a pena abrir um parênteses rápido, né? Para o meu disclaimer inicial sobre serem métricas ali de saneamento básico de tecnologia. Né? Então, a gente está falando ali de quanto em quanto tempo, até o momento, né? De quanto em quanto tempo eu estou entregando valor, eu estou medindo esse intervalo de tempo para identificar oportunidades para que eu possa habilitar a tecnologia para uma entrega contínua de valor, realizando mais deploys. E o segundo é, deixa eu ver aqui o quanto eu estou errando, né, dentro dessa minha jornada de entrega de valor. Tá? Até aqui os dois indicadores, né, as duas métricas. A terceira, ela é um pouco mais sofisticada, vamos colocar dessa forma. Né? A gente tem aqui, né, no livro, o Lead Time for Change, né, e a gente chama aqui de Deploy Cycle Time. Tá? Que a gente olha? Né? A gente sabe que tem um tempo, né, de codificação
dentro das iniciativas. E a gente também sabe que quando algo termina, nem sempre eu consigo fazer o deploy just in time, né? Assim, na hora, né? A hora que terminei de codar, já vou fazer. A gente sabe que Big Techs tem utilizado ali, tem se aproximado dessa prática, inclusive funcionam ali como bons exemplos de inspiração para essas práticas, para essas métricas, mas a gente sabe que na realidade, inclusive voltando ao exemplo que eu dei lá, para empresas ali que praticam, né, a janela de implementação de mudança, a gente sabe que tem muita coisa que está parada, que poderia estar entregando valor, que poderia estar acelerando o potencial dos nossos negócios, melhorando a percepção do produto para os usuários, e está parado, que a gente está esperando, né, uma janela, ou a gente está esperando dependências. Então, esse indicador, ele olha para isso. Quando eu termino de fazer a codificação e terminar de codar, entenda, né, terminar de codar, testes, homologações, toda a jornada ali, para que a gente entenda que essa parte está finalizada, né, de desenvolvimento, né? Então, terminei de codar, fiz todas as alterações que eu precisava, ou criei o que era necessário ser criado, foi testado, está validado, está pronto para gente dar commit. Tá? Esse é o tipo de evento aqui que a gente vai medir. Quanto tempo eu demoro até colocar isso que está pronto em produção? E aqui a gente tem, né, ao longo do mês X, 4 ocorrências, né? Novamente aqui o número fictício e muito mais baseado aqui no exemplo, né? Para que seja fácil de digerir aqui o conteúdo dessa métrica. Então a gente tem aqui uma primeira ocorrência onde demorou 15 dias, né, para eu conseguir fazer esse deploy, uma segunda com 5 dias, uma terceira com 10 dias e uma quarta com 7 dias, né? Como que a gente faz, né? A gente também soma, né, todos esses intervalos de tempo até eu conseguir fazer o deploy do que estava pronto e divide pela quantidade de ocorrências. E a gente chega ali em um deploy cycle time de 9,25 dias, tá? Esse é o nosso terceiro indicador, essa é a nossa terceira métrica do Accelerate que a gente tem utilizado aqui, né? Então, um recap rápido, falamos ali do quanto de mudanças que eu estou fazendo ao longo de um período, né? No caso, um mês. Dessas mudanças que eu estou fazendo, subindo em produção, qual que é o percentual que tem falha? E agora a terceira métrica é nessa minha jornada, né, de implementação, quanto tempo eu demoro a partir do momento em que eu termino a parte de desenvolvimento, e já está validado, até entregar isso em ambiente produtivo. Tá? E aí, partindo, né, para a nossa última métrica do Accelerate, a gente tem aqui o MTTR, que é o Mean Time to Repair, né? Quase que também um desdobramento ali do nosso segundo indicador, né? Uma vez que deu problema, né? Quanto tempo eu demoro para resolver esse problema? E aqui um ponto importante, né? O livro aborda ali sobre incidentes, e eu gosto muito de dar um pouquinho de profundidade, né, dentro dessa métrica, porque a gente precisa entender o que é incidente, né? Para quem, assim como eu, né, já tem um pouquinho de cabelo branco e lembra ali de IT, lembra de COBIT, né? A gente sabe que incidente tem ali uma característica, tem uma especificidade de acordo com a convenção da governança de tecnologia, né? Então a gente precisa tomar cuidado para aplicar essas métricas, porque se qualquer coisa for um incidente, né, talvez a gente está colocando o termômetro ali num lugar que não é o lugar certo, né? A gente está medindo ali de uma forma que não é a forma adequada, não vai trazer para a gente o que de fato existe de oportunidade para melhorar e para DevOps habilitar dentro de tecnologia. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. A gente fala aqui, né, que é a quantidade de tempo para resolver um incidente, mas existe ali uma necessidade muito forte de entender o que de fato é um incidente. Tá? Para utilizar essa métrica também, muito simples, ao longo, né, de um período de tempo, estamos falando aqui de períodos mensais, porque fica muito mais fácil, né, ser mensurado, de acordo com as necessidades, de acordo com a maturidade, você pode fazer por sprint, né, mudar ali o time frame,
mas mensal é interessante ali, porque existe um tempo um pouco maior para que a gente tenha ali a ocorrência dos eventos de entrega de valor, tá? Aqui a gente olha a quantidade de ocorrências e verifica nessas ocorrências quanto tempo se levou para resolvê-las, tá? Lembrando, incidentes, tá? Diferente de problema, tá? E a gente está falando de outro fluxo. E aí, também para a gente chegar nessa métrica, muito simples, a gente conta ali a quantidade de ocorrências, né? Soma a quantidade de tempo que se levou para chegar à solução e divide, né? Nesse exemplo que está aqui na tela, a gente tem ali 0,75 horas, tá? E ali um ponto importante, né? Um exemplo aqui, que inclusive é algo muito próximo do que a gente vive na Samba, pensando na vertente da Samba, que é plataforma, né? Que é a EduTech, a Sambatec. Quando você pensa ali em serviços com uma volumetria alta, né? Um exemplo ali, 2.700 TPS, 45 minutos com esse sistema inoperante representa ali mais de 7 milhões de transações sem sucesso, né? Então, imagina a criticidade, tá? É esse tipo de incidente que a gente está falando, tá? A gente não está falando ali de um erro ortográfico dentro de uma plataforma, dentro de um app, a gente não está falando de um erro de design, a gente não está falando de uma cor que não está certa, a gente está falando de serviço inoperante, tá? E é isso que a gente mede. E aí, terminamos aqui as 4 métricas que eu gostaria, né, de conversar aqui com vocês, né? Espero que cada um de vocês estejam ali refletindo se vocês já olham para isso hoje. Naturalmente, talvez vocês não tenham ali uma rotina formal para olhar para essas métricas, mas são dados que, assim, não é ciência de foguete, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Você sabe quando acontece um incidente, geralmente o telefone toca de madrugada, às vezes. Você sabe quando aconteceu um deploy, principalmente quando é algo esperado, as pessoas comemoram. Então, por isso que eu chamo de métricas aqui de saneamento básico, porque elas, por si só, são muito simples. Os times de desenvolvimento já conhecem, mas a cultura de olhar para essas métricas, a cultura de ajustar essas métricas, inclusive elevar ali a maturidade do time ou da empresa, é o que faz diferença, né? É fundamental entender que tecnologia, se não tiver habilitando uma esteira de teste de hipóteses rápida, e eu já vou falar sobre isso na hora que a gente entrar em metodologia, se tecnologia não conseguir habilitar essa velocidade, não adianta a gente desenhar produtos incríveis, não adianta a gente ter uma ideia fantástica, ter uma ideia incrível, porque o nosso tempo para validar essas hipóteses com certeza vai diminuir a nossa competitividade e, de forma subsequente, por que não, a relevância da sua solução, tá? Então, essas são as 4 métricas, né, do Accelerate que o livro aborda. O livro fala de muito mais coisas, né, inclusive para quem gosta, né, de DevOps, super recomendo a leitura. Não sei se já chegou uma versão em português, né? Eu tenho o livro faz mais ou menos uns 2 anos e na época não tinha, mas é uma leitura técnica, né? Então fica super fácil ali de entender, eu super recomendo, tá? E aí, beleza, Jotesso, legal pra caramba essas 4 métricas aí que você falou, mas e aí? Como é que usa esse negócio, né? Como que a gente aplica, né? Como que eu começo a fazer esse negócio? Pelo começo, né? Então, assim, idealmente, né? Eu já vou falar sobre isso. Idealmente, é legal ter isso de uma maneira automatizada, né? Conectada ao nosso pipeline de desenvolvimento. Mas você pode começar a medir isso aqui manualmente, né? Puxa, não dá, não tem, o meu time aqui está enxuto, a gente tem aqui uma missão muito clara, objetiva, não dá para investir tempo em automatizar esse negócio. Beleza, mas você sabe, dentro do mês, quantos deploys foram feitos, né? Você consegue medir a janela de tempo entre um deploy e outro. Você consegue saber que deploy desses deu problema, né? Desses que deu problema, você consegue saber quanto tempo levou para ajustar, né? Inclusive, talvez, né, o que deu um pouquinho mais de trabalho, mas que você também tem essa informação é quanto tempo demorou depois que eu terminei até subir aquela mudança em ambiente produtivo. Então, tem como fazer isso.
de uma maneira ali um pouco mais artesanal, para começar, para entender, para provocar, né? Se a sua squad utiliza Gira ou afins, você pode colocar essas métricas lá, né? De acordo com a evolução ali dos seus cards, tem como você parametrizar para olhar por lá. Se você é um dev que, assim como eu, esquecia de mover os cards, talvez a métrica não esteja ali com uma boa acurácia, mas já tem um ponto de partida, né? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Começa ali pelo fácil, pelo simples, tá? Um outro ponto aqui, né? A cultura de trabalho precisa estar orientada, né? Senão vai ser voo de galinha, tá? E eu vi isso acontecer aqui em alguns lugares, né, ao longo da minha trajetória profissional. E aí, vamos, a gente faz um evento aqui, cara, chama todo mundo, a gente monta um material legal pra caramba, faz camiseta, caneca, faz o que quiser ali, faz um estardalhaço, né, para falar sobre uma temática, e aí no outro dia todo mundo volta para o status quo, até porque, eu também vou falar um pouquinho disso lá na frente, somos bichinhos que não gostam de mudança, né? Então, se isso não tiver conectado na cultura de trabalho, né, vai ser algo assim, vai ser uma perda de tempo, né, sendo bem honesto e pragmático com vocês. Agora, se vocês conseguirem colocar essas métricas dentro da cultura de trabalho, se o time gostar de observar que essas métricas estão evoluindo ao longo de cada time box, né, de entrega, cara, isso muda ponteiro, tá? E aí, outro ponto importante, né, medir e não ter ali um plano de ação, né, não ter o que a gente pode fazer é inútil, né? Você pode estar até conectado, você quer que melhora, mas você não está discutindo o que dá para ser feito para melhorar, né? Lembra, inclusive, do objeto principal de discussão do livro, DevOps, né? Cara, o que a gente está fazendo que melhora esses indicadores através de DevOps, né? Cara, quanto tempo demora para eu subir um ambiente? Quanto tempo demora para eu fazer um deploy? A DevOps tem que apoiar isso, né? A gente precisa ali ter ações concisas que façam o time de desenvolvimento ter facilidades para entregar valor, né? Eu gosto dessas métricas, eu acho muito interessante discuti-las, porque você começa a falar sobre problemas que está no dia a dia lá do dev, né? Aquele problema, fala, cara, eu terminei esse negócio faz 2 semanas, não subiu ainda, porque tem um fluxo aqui que precisa de um ok de alguém, esse alguém, putz, também está com overload ali de atividades e não conseguiu. Cara, isso precisa ser discutido, né? Isso precisa ser tratado, isso precisa ser revalidado. Então, essas métricas, por si só, né, são de uma simplicidade absurda. Mas o tipo de discussão que essas métricas trazem, né, para o dia a dia de times de desenvolvimento, ou até mesmo para gestores de times de desenvolvimento, é o que faz mudar o ponteiro de negócio, é o que faz a gente observar, olhar para dentro e otimizar fluxos de trabalho, tá? E aí, naturalmente, conseguimos implantar essa cultura de trabalho, conseguimos trabalhar essas métricas no nosso dia a dia, o time vê valor, a gente tem planos de ação, está melhorando, o time está engajado, maravilhoso. Aí você dá o passo ali para o estado da arte, né? Colocar dentro da esteira de desenvolvimento integrado à observabilidade. Outro ponto importante, se suas formas ali de trabalhar a observabilidade estão em um nível de maturidade bacana, cara, é muito fácil já pegar essas métricas de forma automatizada. Tá? Então, acho que também trago mais uma provocação, né? Se está muito difícil olhar para isso dentro da esteira de desenvolvimento e dentro das ferramentas que a gente utiliza para fazer observabilidade, eu teria um problema anterior a esse para ser tratado. Tá? Outro ponto aqui, né? Quase que um ponto legal aqui é assim, essas métricas elas são todas técnicas, né? Então, o nível de dependência com negócio ou com gestão, ele é baixo, né? Você não precisa de uma autorização do seu gestor, você não precisa de uma convenção, de um comitê para trabalhar, para ter acesso a esses dados. São dados técnicos, como eu acabei de falar. Você está trabalhando num time enxuto, seja numa startup ou seja numa empresa de médio e grande porte, com certeza você já sabe dessas informações, né? Agora, o que você faz com essas informações, como você classifica o nível de maturidade, é o que eu tenho aqui como provocação para vocês, tá? Avançando, né? Legal, falei aqui, né? Como aplicar, mas
tem ainda, né, uma sugestão de aplicação by the book, né? Como que a gente faz para validar e classificar, e inclusive gerar até um movimento proativo dos times para, através de indicadores, mostrar, né, evidenciar a evolução de maturidade. Eu sei que a gente tem ali Velocity, né, para quem trabalha dentro do ágil, que mostra, né, isso, mas essa é uma forma mais técnica, né? É uma forma de evidenciar que o seu time tem uma capacidade de habilitar novas soluções interessante para a sua empresa. Tempo médio de implementação de mudança, né? Como que a gente tem aqui uma aplicação de exemplo, tá? Que inclusive sirva de inspiração para vocês. Eu super gosto, né, das fontes literárias, mas a gente sabe que não tem uma bala de prata, né? Então, dependendo da sua necessidade, dependendo da aplicação, você pode naturalmente aqui mudar a maneira de aplicar e a maneira de medir, né, o nível de maturidade dentro dessas métricas de uma squad ou de um time de desenvolvimento. Mas aqui o tempo médio de implementação de mudança, né, a gente tem aqui 4 notas, né, 0, 50%, 75% e 100%, e esses são os parâmetros, né? Então, pô, eu demoro mais de 7 dias úteis para fazer uma implementação, né? Entre um deploy e o outro leva mais de 7 dias. O exemplo que eu dei para vocês de algumas empresas, né? Faço uma vez por mês. Cara, é 0, né? Não tem conversa, tá? Pô, tô fazendo entre 5 dias úteis e 7, 50. Tô fazendo entre 2 dias úteis e 5, 75. Cara, aqui eu faço com, né, de 2 em 2 dias aqui tem novidade, né? Estamos fazendo entrega de valor para os nossos clientes, para os nossos usuários. Então, tenho 100% de atingimento, tá? O cycle time, que é aquele tempo, né, que demora entre o término da codificação e a disponibilização em ambiente produtivo, né? Estou demorando mais de 7 dias úteis? 0, né? Estou demorando entre 4 dias úteis e 7? 50%. E agora, olha a agressividade, né? Estou demorando entre 4 horas e 4 dias úteis, 75%, e menor que 4 horas, 100%, né? E eu gosto dessa agressividade, e como eu falei para vocês, né, entendam como provocação e inspiração para desenhar aquilo que faz sentido para o seu negócio, né? Cara, eu quero ser mais agressivo, para mim 100% é menor que 1 hora, né? Fiquem à vontade, é só uma possibilidade de aplicação e gestão, né, das métricas dentro de times de desenvolvimento. Percentual de deploy com falha, maior que 15%, está zerado, né? Entre 10 e 15, 50%, entre 5 e 10, 75%, e menor que 5%, a gente tem ali 100% de atingimento dessa métrica. E aqui também um ponto importante, quando a gente está falando de medir, né, de medir a performance e medir o nível de maturidade ao longo do tempo. Se eu faço poucos deploys, cara, aqui vai ser o meu maior ofensor, né? Eu faço 2 deploys por mês, um deu falha, eu tenho 50% de falha, né? Então, aqui um ponto importante também para compartilhar com vocês. E aqui o mean time to repair, quando a gente está falando lá de quantidade de tempo, né, dividido pela ocorrência de incidentes. Estou demorando mais de 2 horas e meia, perdi a métrica, 0, né? Entre 2 horas até 2 horas e meia, 50%, entre 1 hora e 2 horas, 75%, e menos que 1 hora, a gente está ali com 100%, né? Basicamente é esse o modelo que a gente tem aplicado, mas, como eu falei para vocês, a gente vai ajustando conforme o nível de maturidade, conforme o nível de agressividade que a gente quer trazer para os times trabalharem, tá? E o que eu mais gosto, né, de trabalhar com isso é que, geralmente, né, com times bem engajados, as ideias, né, as ações são muito mais trabalhadas e sugeridas pelos próprios times do que pela gestão. O time sabe o que está acontecendo, sabe onde emperra, sabe onde é o nosso problema. E aí, dentro, né, dessa possibilidade de aferir, né, o nível de maturidade, a gente tem para 50%, né, quando a gente atinge 50%, 1 ponto, quando a gente atinge 75%, 2 pontos, quando a gente atinge 100%, 3 pontos, tá? E aí, mais um ponto de agressividade. Se ao menos uma métrica receber nota 0, o valor final é 0, tá? Então, tive
vários pontos aqui, bati 100% em todas as métricas, uma delas eu zerei, é 0 dentro daquele período de tempo que você está utilizando para fazer a medida, tá? E aqui um exemplo, né? Uma squad com tempo médio de implementação de mudança em 5 dias e meio, né? 50% vale 1 ponto, né? Deploy cycle time, 3 dias, 75%, 2 pontos. Deploys com falha em 12,6%, atingiu 50, 1 ponto. E o mean time to repair, né, 0,75 horas, são os exemplos dos slides anteriores, tá? Atingiu 100%, 3 pontos. Essa squad, ela estaria ali com uma pontuação de 7. E aí, use da criatividade para você chamar esses intervalos de pontuação, né? A gente tem algumas nomenclaturas ali, a gente costumava, né, chamar aqui, em outras experiências que eu tive, né, chamar aqui de elite, né, mas utilize da criatividade ali para dar a nomenclatura e para os times também se engajarem, né? Por que começa com 0 e vai depois para o 4, né? Porque com essa regra de se ao menos uma métrica receber 0, toda 0, o mínimo que você precisa é 1 ponto em cada métrica, então o seu mínimo é 4, né? E se você tiver 4 pontos nas 4 métricas, você vai ter... Desculpa, vai ter 12, tá? Desculpa, tiver 3 pontos nas 4 métricas, você vai chegar ali no limite de 12. Por isso que a escala aqui é 0, 4, termina em 12. Accelerate é isso que eu queria contar para vocês, tá? Então, inclusive, me procurem nas redes sociais, se assim quiserem. Tenho o maior prazer de conversar com mais profundidade sobre o tema. Como os temas aqui são densos, né? Eu tentei condensar ao máximo, mas imagino que para quem se interessou, deva ter ali um mar de dúvidas ou possibilidades. Vou ficar super feliz de receber ali uma mensagem de vocês nas minhas redes para que a gente possa conversar sobre com mais profundidade. E aí, terminamos aqui de falar de tecnologia, falamos uma maneira de tecnologia criar velocidade para que a gente consiga trabalhar a inovação e habilitar ecossistemas digitais. Agora a gente vai falar de framework de inovação, né? E depois algumas provocações ali sobre cultura e sobre gestão da inovação, tá? Aqui eu trouxe o framework Samba, né? Ele por si só também precisaria de 1 hora no mínimo para falar sobre ele. Tem algumas disciplinas aqui que eu acredito ser de comum conhecimento aqui a todo o público, mas também vou estar sempre à disposição ali para a gente entrar com maior profundidade ali em outra oportunidade, tá? A primeira etapa que a gente trabalha aqui dentro da Samba é entender as oportunidades, né? O que é um trabalho hoje baseado ali em inovação, né? A gente sai de uma linha de suposições aleatórias e tenta partir, através de método, através de tecnologia, para previsões confiáveis, né? Então, alguém acorda, olha um conjunto de dados, um conjunto de informações, mistura ali com as suas experiências, com o seu gut feeling e fala, cara, eu acho que se fizer isso aqui, a gente tem uma oportunidade de negócio. Essa aqui é a suposição aleatória, né? Mas como é que eu faço isso dar certo? Será que tecnologia habilita? Será que eu preciso mudar alguma questão tecnológica dentro da minha empresa? Será que eu tenho time para fazer isso? Será que eu tenho as pessoas adequadas? Será que já tem alguém no mercado que está fazendo esse negócio para eu dar uma olhada, né? Então, esse framework de inovação da Samba, ele desenha essa jornada até a gente partir ali para previsões confiáveis, que é quando a gente fez benchmark, entendeu tendência, criamos ali uma proposta de valor, independentemente do tipo de artefato que a gente usa, mas muito mais vale ali a visão de negócio, e a gente começa a amadurecer, né? Então, tive uma suposição aleatória, olhei os dados, eu acho que, eu olho para o mercado, eu desenho, eu converso, eu entendo, e evoluo um pouquinho, né, de maturidade, a ponto de conseguir explorar possibilidades naquilo lá. Então, tem ali a minha necessidade, né, ou a minha problemática bem elucidada, eu consigo começar a pesquisar, eu consigo priorizar insights, eu consigo montar uma esteira de hipóteses e experimentar. E hoje a experimentação está muito legal, porque a gente tem várias ferramentas low code e no code, né? Então, experimentar, eu gosto muito do mindset de escassez, né? Como é que eu faço isso gastando R$0, né?
Como é que eu faço isso gastando pouco tempo? Por quê? A intenção não é atingir o ápice ali, né, o estado da arte tecnológico, porque eu estou testando ainda, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Eu só quero ganhar, né, ao longo dessa minha jornada, quero ganhar confiança, né, eu quero entender que faz sentido botar dinheiro para construir isso, né? Então, a gente tem dentro dessa etapa de explorar as possibilidades, essas fases, né, que são fases um pouco mais pautadas ali em mapa de hipóteses, com execução de experimentações, priorizações, entendimentos e registro de aprendizado, né? É isso que a gente gosta de fazer também, tá? E aí, acho que até no meio aqui, né, dos desenhos, um ponto importante é, mas, pô, Jotesso, eu fazer esse negócio tem que pegar o projeto do início. Eu cheguei aqui na empresa que eu trabalho e, pô, já tá acontecendo, né? Pô, já estamos construindo aqui o negócio, alguém pensou nisso antes. Perdi a oportunidade, né? No final do dia, esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês é o que mais acontece, né? As pessoas chegam para compor um time, chegam para acelerar algo que já foi pensado e priorizado anteriormente. Em um momento ou outro, existe a oportunidade de começar um projeto do zero, mas é raro, né? Principalmente pensando ali em médias e grandes empresas. Você não precisa participar desde o início para coletar essas informações, né, e se conectar com o que foi pensado lá atrás. Se o que foi pensado lá atrás está fofo, né, é hora então de voltar e entender, pesquisar novamente, testar hipóteses novamente. Então, o momento em que você se encontra no seu atual projeto não te desabilita a trabalhar esse tipo de framework de inovação, tá? Lembrando também que esse é um exemplo, né? Espero estar colocando vários insights aqui para vocês que vocês possam encontrar o próprio framework de vocês, tá? Uma nova etapa aqui, né? Pensando em uma linha do tempo, é construir aquilo que faz sentido ser construído. Eu experimentei, eu vi que deu certo, eu vi que faz sentido, eu vi que tem ali o meu produto tem ali fit com o mercado, eu vi que a minha solução as pessoas usam, eu vi que faz sentido para a empresa construir essa solução, então eu vou construir, né? E a gente entra ali numa etapa de construção, desenvolvimento. Aqui, naturalmente, é onde a gente tem ali o custo, os times, né? Para ter ali o desenvolvimento. Mas, se você está filtrando, experimentando, note que você potencializa, né, o investimento que você tem em pessoas de tecnologia construindo soluções dentro da sua empresa. E aqui na Samba, a gente tem ali, dentro, né, dessa parte de construção, os nossos diferenciais, é que a gente já está construindo, já temos vários, inclusive, a gente está construindo digital boosters, né, aceleradores digitais, né? E a gente também tem pessoas aqui fora da curva, pessoas estritamente fundamental, inclusive para qualquer negócio hoje, né? Mas os nossos aceleradores, eles são atalhos, né? Então, poxa vida, eu preciso fazer uma wallet. Cara, tem uma wallet aqui, a gente consegue acelerar. Então, pense, esse é o jeito que a Samba faz, é o jeito que a gente trabalha dentro de casa com os nossos clientes, mas a ideia da provocação é o que você consegue ter de acelerador digital dentro do seu time? O que você consegue ter que habilita a velocidade na construção de soluções? Isso é importante, tá? E aqui a última etapa, uma etapa aqui de growth, né? Uma vez que eu construí, uma vez que eu disponibilizei, eu começo a medir. Essas medidas têm que retroalimentar aquilo que me colocou no início dessa jornada, que foram os meus insights, as suposições aleatórias. Então, eu preciso de dados, né? Dados vão enriquecer essa minha jornada, né? E eu também preciso entender quais são os canais de crescimento desse produto, dessa solução, para que eu possa hackear o ciclo de vida dessa solução, né? Eu costumo brincar, se é para um produto morrer, que ele morra por quem o criou, né? Deixar que outras soluções, outros produtos criem os nossos, matem, né, os nossos produtos é muito amargo, né? Basicamente, esse modelo aqui é um modelo criado, né, em cima de boas práticas de mercado, e eu espero que vocês possam pensar, refletir em como vocês estão trabalhando essa jornada. E embora eu tenha explicado etapa por etapa, para ser um pouco mais, para tentar ao menos ser um pouco mais didático com vocês, isso aqui é extremamente conectado. Eu posso estar
dentro, né, do momento ali de growth, né, olhando para os canais, potencializando, e, cara, voltar aqui para testar alguma coisa, para experimentar alguma coisa. Ou voltar para o início, para pensar numa nova tendência. Então, não entendam isso como uma linha do tempo, né, com começo, meio e fim. Isso aqui é extremamente conectado e a gente pode voltar ali de uma etapa para outra. E o ideal é que isso aconteça, tá? Dando sequência aqui nos temas que eu trouxe para a gente conversar, como é que a gente faz com que aonde nós estamos trabalhando seja possível viver isso aqui? Porque no slide é bonito pra caramba, a gente traz coloridinho e tem palavras bonitas, termos em inglês, a gente tá falando de enterprise, estamos falando de um monte de coisa legal, e aí você vai trabalhar e, cara, não dá. Não dá porque o fluxo de trabalho que a gente tem não permite esse negócio, né? Então, muito mais do que desenhar um framework de trabalho, o seu dia a dia, né, os guardrails culturais e, por que não, econômicos, né, precisam estar conectados a essa cultura de trabalho, né? Senão vai ser uma baita frustração, né? Então eu trouxe aqui 6 pilares para que vocês possam refletir sobre como criar essa cultura de inovação, como fazer com que seja menos doloroso aplicar esse tipo de trabalho dentro do seu time, tá? Primeiro pilar aqui é visão bem elucidada. A gente pode chamar de propósito também, se a gente quiser, né? Mas dentro, né, de uma empresa, a gente tem ali algumas características que contam para o mercado e para os seus colaboradores qual que é o propósito daquela empresa, mas eu estou falando mais da área, estou falando mais do projeto, né? Cara, o que a gente quer alcançar, né? Essa pergunta ela é fantástica porque ela remete já a indicadores. Eu quero vender mais. Cara, eu quero clientes mais satisfeitos. Eu quero mais velocidade na minha entrega. Eu quero uma entrega diferenciada. Eu quero fazer algo que ninguém está fazendo ainda, né? Ou ao menos ninguém está fazendo da forma que eu quero fazer. É importante que todo mundo saiba disso, né? A gente está cansado, né, de falar sobre propósito, mas eu vejo que cada vez mais esse é um dos fatores primordiais ali para que a gente tenha sucesso, né, em um modelo ali para implantar, né, um framework e ter uma cultura que vai ao encontro desse framework. Colaboração, né? Então, assim, cara, colaboração é legal, as empresas gostam, mas, assim, um ponto importante, que é uma provocação, né? Se você é um gestor, você está criando meta departamental, você está fazendo silo. Silo, cara, desabilita qualquer tipo de colaboração, né? A área X pede para a área Y uma ajuda. Se não está na meta da área Y, se a área Y não vai ser avaliada por aquilo ali, se o PLR das pessoas que estão na área Y não depende desse pedido, pode ter certeza que não vai ser priorizado. Então aqui a gente começa até sair ali do âmbito de time e vai para um âmbito mais de estratégia de empresa, né? Enquanto desenvolvedor, enquanto membro do time, você pode naturalmente provocar, entender, colaborar e criar formas ali para que esses silos eles deixem de existir, né? Mas não existe colaboração em um ambiente baseado ali em silos, com metas separadas. De repente, para a estratégia, para quem está lá tomando a decisão, né, possa fazer muito sentido, porque ele olha e fala, pô, se essa área fizer isso aqui, e essa fizer essa outra fizer isso aqui, vai dar muito certo. Mas aí, cara, no dia a dia, né, a gente vai precisar de ajuda e as pessoas vão priorizar naturalmente aquilo que lhes é demandado, né, exigido, né? Estou falando aqui de uma maneira um pouco mais menos fofa, né? Mas essa é a realidade, tá? Experimentação. Então, assim, cara, se você não tem uma cultura de experimentação, não tem como você trabalhar como inovação, né? A não ser que seja ali um voo de galinha. E para isso, aqui é algo legal. Cara, isso aqui depende... Sim, existe um nível de dependência de quem toma a decisão dentro de onde você trabalha, mas isso aqui tem um espaço para protagonizar enquanto time, enquanto pessoa, né? Cara, você tem um subset de atividades e responsabilidades. Inova dentro delas, né? O que dá para você fazer dentro da sua área de atuação? Pô, eu estou trabalhando com a tecnologia
X. Cara, saiu a Y, vou fazer uma POC com a Y, né? Ninguém me pediu, estou experimentando, vou tentar trazer coisas, e aí a gente começa a ter ali um ambiente um pouco mais propício para se trabalhar inovação. Reconhecimento, né? Então, assim, cara, a empresa vai lá, já vivi isso, tá? A empresa vai lá e fala, pô, a gente quer inovar, a gente gosta de inovação, a gente quer pensar fora da caixa, e aí as pessoas começam a olhar que quem é reconhecido dentro daquele ambiente não tem essas características, né? A empresa fala que gosta de inovação, gosta de resultado, está querendo mover o mercado, e aí você olha para as pessoas que estão sendo reconhecidas, né? E reconhecimento aqui não se trata apenas de reconhecimento financeiro, tá? As pessoas que estão sendo reconhecidas são pessoas que, mas a pessoa aqui, ela bateu a meta dela, superou em 10% a meta dela. Pô, essa pessoa foi reconhecida que ela faz 10 anos que ela trabalha aqui. Cara, você começa a expurgar as pessoas que têm as características de inovação. Capacitação, né? Então, casa um pouco com colaboração, né? Então, como que a gente cria dinâmicas dentro de casa, né? E depois conecta até com dinâmicas fora de casa, para que as pessoas consigam consumir um conteúdo que vai ao encontro do que você está aplicando. Então, estou implantando um framework baseado em Lean. Cara, o que é Lean, galera? Vamos se capacitar. Não apenas, né, dentro das formas, das maneiras que a gente consegue obter esse conhecimento formal, né? Mas também com workshop, all hands. Acho que tem várias oportunidades para quem coda, pair programming, acho que é super legal, né? E aqui, incentive mudanças. Eu falei uns 4 slides atrás sobre o quanto é chato, né, mudar. As pessoas que falam, nossa, eu gosto muito de mudança. Cara, não sei, né? Porque a gente tem algo inato, né, no ser humano que mudar dói, né? A gente pode gostar do movimento da mudança, mas mudar, fazer algo diferente. E você pode trazer para os seus exemplos pessoais, né? Pega uma pessoa que nunca foi na academia e fala, pô, agora eu vou ter o shape ali, projeto verão 2024. Cara, no começo é muito chato, é difícil, né? E aí você está fazendo, faz 2 semanas que você está lá, vem seu amigo que você sempre sai toda semana para ir comer um lanche, uma pizza, fala, cara, vamos lá comer comigo. Cara, vai doer. Fala, putz, eu não posso estar lá, cara, eu gostava de estar lá com ele, se eu for, vou comer, vou... Então, assim, mudar é difícil, tá? O que a gente tem aqui como dentro desse pilar de incentivar a mudança, cara, já é difícil. Não torne mais difícil. Então, desburocratize as mudanças. Pô, eu descobri um negócio legal pra caramba para fazer aqui na minha área, no meu time, mas para eu conseguir implantar isso, eu tenho que submeter para um comitê, aí eles vão avaliar, eu tenho que escrever um paper, montar um case. Cara, não vai ter ninguém propondo nada, né? Já é difícil você conseguir ter o desapego ali para mudar, né? Conseguir trafegar bem em ambientes de mudança. Se você é burocrático, né, para aplicar mudança, você vai ter ali uma taxa baixíssima de pessoas propondo modelos diferentes ali de trazer relevância para o seu negócio. Tá? E aí, inovação também tem, né, um formato aqui de gestão. Né? Muito rapidamente aqui para vocês, né, eu trouxe o modelo Mapel R, né, que é baseado em método. Então, assim, como que eu vou fazer gestão? Tem que gerir o método. Qual que é o método que eu vou fazer? Tem um framework? Não tem. Eu estou me baseando em alguma referência literária? Não estou. Como que é o fluxo de trabalho? Como que a gente faz a gestão desses artefatos? Que artefato que gera? Então, método é importante de se gerir. Ambiente, né? Físico e digital, né? Habilita a velocidade ou não. Eu já vi várias empresas baseadas na economia tradicional criando ali startups dentro, né, de casa, né, pensando em inovar e colocando essas pessoas dentro do mesmo departamento. Né? Não faz tanto, dentro do departamento mais tradicional, não faz tanto sentido. Pessoas, perfil das pessoas, né? É importante demais a gente olhar para esse prisma, né? Quem que é a persona ideal para a gente trabalhar nesse projeto de inovação, nessa iniciativa de inovação? Quais características essa pessoa tem que ter? Qual que é a estratégia? Cara, a gente vai fazer coisa disruptiva ou vamos criar a resposta do mercado? São 2 estratégias totalmente diferentes. E as 2 são inovação. Não tem problema nenhum. Inovação, ela pode ali partir de uma resposta de mercado. Não precisa ser necessariamente algo disruptivo. Né? Então, qual que é a estratégia? O time precisa saber dessa estratégia. Quem está liderando precisa conhecer essa estratégia. Aqui, um dos pontos também fundamentais é a liderança. Então, como que é a liderança disso aqui? Né? Será que dá para eu criar um time de inovação e aplicar o mesmo modelo de gestão que eu tenho para os times
tradicionais da minha empresa? Não. Inovação, a gente não consegue colocar meta de inovação. Faz aí para mim, ao longo de um ano, 4 coisas incríveis e novas e disruptivas. Não é assim. Né? Então, tem um modelo de liderança, um modelo de acompanhamento das pessoas através de método, que é diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. E o resultado, né? Como é que a gente mede o resultado? Como que eu faço um catálogo desses resultados? Como que esses resultados retroalimentam a minha esteira de teste de hipótese? Importante também. Então, naturalmente, depois vocês podem pesquisar o termo, tem muito mais conteúdo, ou podemos falar mais sobre ali em outros fóruns, para quem tiver interesse, quiser me procurar. Mas esse é um modelo que eu gosto bastante para fazer gestão de inovação. Não tem como você fazer o mesmo tipo de gestão de um time que está trabalhando no ongoing para um time de inovação. Não faz sentido, não tem aderência, tá? E aí, talvez esse seja o principal fator de várias iniciativas de inovação dentro de organismos pautados na economia tradicional, não tracionar ou as pessoas começarem a não gostar de estar ali dentro, tá? E aí, né, ecossistemas digitais, basicamente aqui, um ecossistema digital é um conjunto de soluções que conecta, complementa e novas jornadas dos usuários através de soluções simples. Eu trouxe aqui o desenho fica muito mais fácil de entender. Aqui é um exemplo da Samba. Samba, a gente tem uma frente muito forte de educação, a gente tem que entender qual que é o nosso ecossistema. Pô, pensando na Samba Tech, qual que é o nosso foco? O aluno. O que é importante para o aluno? Pô, educação. O que tem na educação? Ensino à distância. Lucas, estamos com o tempinho curto, tá bom? Tô correndo aqui, tá? Ensino presencial, ensino híbrido. Então, a gente tem ali vários subsets ali de plataformas ou serviços que contemplam esse ecossistema digital, tá? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para que vocês possam entender e pensar dentro de onde vocês atuam, qual que é o seu ecossistema digital. Por quê? Porque se você desenhar, se você conseguir entender qual que é o seu ecossistema digital, você consegue abrir espaços para novas ideias, novas inovações, que não necessariamente precisam ser desenvolvidas por você, podem até ser mesmo estabelecidas através de parcerias, tá? Então, essa é a representação aqui do que a gente enxerga, do que a gente entende, do que a gente vem estudando sobre o ecossistema digital. E para finalizar, eu falei para vocês que a gente ia falar sobre como método e tecnologia habilita, né, a criação ou até mesmo evolução de ecossistemas digitais. A gente falou de tecnologia através de Accelerate habilitando tração. A gente falou de inovação consciente, onde a cultura e a gestão da inovação fomentam o seu processo de trabalho, o seu framework de trabalho. E essas duas coisas, né, aqui entra uma provocação, essas duas coisas são o resultado do que eu tinha para falar para vocês. Né? Se eu tenho tech habilitando tração, se eu faço inovação de uma maneira consciente, né, naturalmente eu consigo ter velocidade na descoberta ou até mesmo a criação de ecossistemas digitais. Basicamente é isso que eu tinha para conversar com vocês. Brevemente aqui, acho que falando da mentoria que a gente está fazendo junto com o Gustavo Caetano, que é o nosso founder, junto com o Matheus e também com a minha participação. O pessoal preparou aqui uma oferta diferenciada aqui para esse evento, então fiquem à vontade. Depois vocês podem me procurar também, eu consigo mandar o link para vocês. E enquanto a gente conversa, eu vou deixar aqui na tela um 3Qs para que vocês possam me trazer aqui um feedback sobre os temas que a gente falou e para das próximas vezes eu poder trazer conteúdos mais relevantes aqui para os nossos papos.